Fala galera, tranquilidade? Se liga! Fala galera, tranquilo? Eu me chamo Thiago Jordano, estou trazendo mais um vídeo para o nosso canal, mais uma questão da prova da EA 2000. Fala galera, tranquilo? Eu me chamo Thiago Jordano, estou trazendo mais um vídeo para o nosso canal. Questão agora da SpaceX 2017, a questão de número 3 da SpaceX. Uma questão que fala bastante sobre domínio e imagem, né? Isso é importantíssimo para as provas. Isso cai direto em prova, não só na SpaceX, em variadas provas, variados concursos isso aparece, ok? Isso é importantíssimo você não bugar nessa parte. Tudo bem, gente? Vamos pensar, pensa comigo. Seja A o maior subconjunto de R no qual está definida a função real f de x igual a essa raiz toda aqui, né? Considere ainda B o conjunto imagem, né? Então B é a imagem, isso é importante, o nosso Bzinho é a imagem, e o nosso conjunto A é o domínio, né? Então, subconjunto de R tal que esteja definido. Quando ele fala está definido, ele está falando sobre domínio. Beleza? Isso é muito importante mesmo. Vamos pensar então. Antes de qualquer coisa, vamos pensar no nosso domínio, né? O que precisa, como é que eu vou analisar o domínio? Você analisa o domínio desta forma. Você olha para a função e pensa no que não pode acontecer na função. Olhando para a função e visualizando ela, o que não poderia rolar nela? O que faria com que a função não existisse? E aí pensa, o que buga aqui? Normalmente você vai ver esse tipo de situação acontecendo com um denominador ou com uma raiz. Aqui está os dois ao mesmo tempo. Então o que nesta função f não pode rolar? Então, olhando para a nossa fração, na nossa fração o denominador da fração não pode ser zero, então tem que ser diferente de zero. Beleza? Além disso, se eu tenho uma raiz, eu nunca posso ter dentro de uma raiz um número que seja negativo. Na verdade, perdão, eu nunca posso ter dentro de uma raiz quadrada um número que seja negativo. Percebe? Então, todo este número que está aqui dentro da minha raiz, ele precisa ser diferente de um número negativo. Se ele não é negativo, ele vai ser positivo ou o zero, tá bom? Eu não posso esquecer do zerinho, tá bom? Ah, professor, mas eu não entendo. Você acabou de dizer que o cara de baixo não pode ser zero, o denominador não pode ser zero, mas você está dizendo que o que está aqui dentro pode ser? Sim, perfeitamente. Lembre-se que o meu denominador pode zerar, e aí zero dividido por qualquer coisa que não seja o próprio zero, vai dar zero, tá bom? Então eu posso zerar a fração sem zerar o denominador. Tudo bem, gente? Então ignora essa parte do denominador zerar. Vamos pensar então. Se eu já sei que o denominador não pode zerar, eu sei que x mais 5 tem que ser diferente de zero. Então, passando 5 para a direita, x diferente de 5, de menos 5, né? Troquei o sinal. Beleza, professor. E agora? Eu teria que olhar para o nosso numerador, tranquilo? Vamos lá então. X ao cubo menos 5x ao quadrado menos 25x mais 125 sobre x mais 5. Esse é o nosso carinha de dentro da raiz. E aí, professor, o que eu posso fazer? Eu vou colocar em evidência estes dois e estes dois aqui, separadamente, tá bom? Colocando evidência nesse aqui, eu posso colocar em evidência, eu posso destacar desses dois, que tem ao mesmo tempo nos dois caras, o x ao quadrado. Botando x ao quadrado em evidência, aqui tem 3 elementos x, 3 fatores x. Coloquei 2 para frente, então naturalmente sobra o terceiro cara. Olhando para este cara, se eu tiro x ao quadrado, sobra o menos 5 ali para a gente, né? Então aqui fica menos 5. Deste outro cara, eu vou colocar em evidência 25. Só que se eu colocar só o 25 em evidência, ó, pensa comigo. Do primeiro, ó, se eu tiro o 25, sobra o menos x. Menos x. Se eu tirar 25 do outro, 125 dividido por 25, 5, positivo, mais 5. Então este cara que eu encontrei é o mesmo que esse cara? Não. Eles estão com sinal contrário, tá?
Vou botar aqui x mais 5. Então, vou melhorar essa minha continha. Ficaria assim, ó, x ao quadrado, x menos 5. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o sinal desses caras. Trocando o sinal desses caras, eu tenho que colocar o menos em evidência. Então, menos 25 do lado de fora. Ó, se eu botei o menos para frente, o cara que é negativo fica positivo e o cara que é positivo fica negativo. Sobre x mais 5. E agora, professor? E agora que eu tenho dois caras com o mesmo fator, né? O mesmo fator x menos 5. Então eu vou agrupar este fator, eu também vou colocar em evidência. Então vai ficar assim, ó, x menos 5 para frente, evidenciado. Se eu tiro x menos 5 desse primeiro fator, sobra o x ao quadrado. Menos, se eu tiro x menos 5 desse fator, sobra, até esqueci do parênteses, perdão, calma aí, um segundo. Então ficaria, ó, x ao quadrado, menos, se eu tiro x menos 5 desse cara, sobra o 25. Sobre x mais 5. Tranquilo, gente? Beleza? Vamos pensar então. Continuando. Este cara daqui de dentro, ele é um produto notável. Você consegue perceber? Poxa, professor, não consigo não. Aqui, ó. X menos 5 vezes x ao quadrado menos 25, né? O quadrado de 5. Perfeitamente, professor, é o quadrado de 5. E aí, isso serve para quê? Isso serve para perceber que isso é um produto notável. Que produto notável é esse, professor? Uma diferença de dois quadrados. Ó. A2 menos B2 é exatamente igual a A mais B, que multiplica A menos B. Então, vou pegar o primeiro mais o segundo, vezes o primeiro menos o segundo. Aí ficaria assim, ó. X menos 5 vezes... Agora, vamos lá. O primeiro é x mais o segundo, que é 5, vezes o primeiro, que é x, menos o segundo, que é 5, sobre o próprio x mais 5. Beleza? Tranquilo, gente? E aí, professor? Agora eu encontro uma parada interessantíssima. Por quê? Se eu já estou considerando que o meu denominador não pode zerar, o que eu poderia fazer aqui? Eu sei que isto aqui, ele vai precisar ser positivo ou zero, ou seja, ele vai ter que ser maior ou igual a zero. Mas se eu já tenho esta análise e sei que o meu x não pode zerar, eu poderia muito bem aqui simplificar esses fatores que eu encontrei iguais. Beleza? E aí ficaria como? X menos 5 vezes x menos 5, que é x menos 5 ao quadrado, dando maior ou igual a zero. Tudo bem, gente? Então, eu vou parar aqui essa parte de cima da nossa função, para a gente poder... da nossa questão, na verdade, para a gente poder entender o que vai acontecer aqui. E aí ficou assim para nós, ó. X menos 5 elevado ao quadrado, né? Porque ficou ele vezes ele mesmo, sendo maior ou igual a zero. E aí pergunta a vocês, quando que isso aqui é verdade? Quando que isso aqui funciona? Então, quando que um número elevado ao quadrado é maior ou igual a zero? Então, qualquer número elevado ao quadrado, a partir do momento que eu elevo ao quadrado, eu vou fazer todos os números que são positivos virarem, todos os números que são negativos virarem positivos. Todos os positivos continuam sendo positivos e o próprio zero continua zero. Então todos os resultados quando eu elevo ao quadrado vão dar o próprio zero ou números positivos. É exatamente o que está aqui. Então isso aqui vai acontecer para qualquer número real, entende? A única situação onde você não teria essa parte sendo satisfeita era o início aqui que a gente falou, ó, o x não sendo menos 5. Então vai ser R menos o elemento menos 5, o nosso domínio, tá? Este é o domínio. Tranquilo? Agora vamos pensar na nossa imagem. O que é a imagem, professor? A imagem são os valores que são alcançados pela função. Ou seja, são os y que a minha função pode dar, né? Poderia dar. Pensa comigo. Este resultado aqui é uma raiz, não é? Esse cara que está aqui é uma raiz. A raiz, se eu estou dizendo que eu estou fazendo a raiz de números que necessariamente não podem ser negativos, eu vou encontrar uma raiz de números ou zero ou positivos, correto? Beleza? Uma raiz ela nunca pode ser um valor negativo. Se ela nunca pode dar um valor negativo, a raiz quadrada, perdão, ela nunca pode dar um valor negativo. Se ela não pode dar um valor negativo, eu consigo afirmar que a minha função f de x
ela sempre vai ser maior ou igual a zero. Ela vai sempre valer um número positivo ou zero, ela vai sempre ser maior ou igual a zero. Este f de x nada mais é, assim, neste contexto, a nossa imagem. Então eu estou dizendo que a minha imagem vai ser maior ou igual a zero. Só que a resposta está na representação em função dos reais, né? Portanto, eu posso dizer que a minha imagem vai ser igual a todos os números reais que não são negativos. Então, com mais um. Por que, professor? Vamos nessa. Por que não negativos? Porque não é positivo. Não são os números positivos? Não, não são os positivos. São os positivos e o zero. Tranquilo? Os positivos e também o zero, entende? Se está o zero, eu não posso dizer que isso aqui significa positivo. Está muito errado. Então a imagem vai ser todos os reais não negativos. Esse símbolozinho, esse maisinho aqui embaixo, significa não negativos. Ou seja, neste conjunto que está aqui, estão valendo todos os números reais, inclusive o zero. Todos os números reais positivos, também incluindo o zero. Tudo bem, gente? Tranquilo? Portanto, a nossa resposta seria R menos o menos 5 e a imagem R mais. Esse é o meu A, esse é o meu B. Então vamos lá, gente. Olhando para a nossa imagem, o que a gente encontraria? Nosso domínio, o que a gente encontraria? A gente já viu que nessas duas respostas ficam totalmente bizarros, né? Fica totalmente fora da curva, porque ele está tirando o menos 5 e o 5 e a gente só tirou o menos 5, né? Então viagem essas duas. E a nossa imagem não é R, é R mais, ok? Então a gente ficaria com essas duas alternativas de cima aqui. E aí, qual é a diferença entre essas alternativas? É que nessa aqui ele não está tirando 10, né? E aí eu quero que você perceba o seguinte, nós vamos alcançar a imagem 10 quando nós colocarmos x igual a 15, né? Mas eu separei como 5 mais 10 aqui, e quero que você perceba, eu já até cortei, mas quero que você perceba que quando eu subtrair por 5, ó, o 5 vai cortar com o menos 5, vai zerar. E eu terei 10. 10 elevado ao quadrado, 100. Quando eu tirar a raiz de 100, eu vou encontrar a imagem sendo 10. Tudo bom? Então, obviamente, essa imagem ela é alcançada, então isso aqui também é absurdo. Então, nossa resposta é a letra B. Mas eu quero que você perceba o seguinte. A gente fez todo esse trabalho, porém você conseguia fazer isso de uma forma bem tranquila, eu acho. Você conseguiria visualizar isso de uma forma bem suave. Como assim, professor? Você já olharia de cara o seguinte, que esta imagem, se você olhasse ao contrário, ficaria um pouco mais tranquila. Você já veria que esta imagem, ela vai ter que ser positivo, né? Positivo ou zero, porque a gente está tratando de uma raiz, né? E a raiz não pode dar negativo. Então, obviamente, isso aqui seria furado, não pode dar todos os R's. Então, eu teria todos os valores de R sendo alcançados positivos ou zero. E aí também furaria esse lado. Então, ficaria entre as três opções. Então, ficaria com menos 5, menos 5, 5, menos 5, 5. Eu jogaria, podia pensar, jogava o menos 5 e jogava 5 e ver se dava. Se você jogar o 5, você vai achar a resposta, né? Você vai achar um resultado. Se você jogar 5, vai zerar isso, zera tudo aqui. Então, 0 sobre 10 daria 0. E aí a raiz de 0 seria 0. Então, eu acharia e encontraria um resultado perfeitamente. Então, o 5 seria muito furado, tá bom? Beleza? E a gente conseguiria, a partir desse conceito, encontrar a nossa resposta de forma prática, né? Então, aí em 5 segundos, 10 segundos no máximo, você encontraria a nossa resolução na medida que você jogasse, testasse esses dois valores aqui que a questão te deu e visse qual deles furaria. No caso do menos 5, você encontraria 0 sobre 0, tá? Então aí estaria muito furado, porque 0 sobre 0 é uma indeterminação. Beleza, gente? Tudo bem? Então, se você gostou desse vídeo, espero que você tenha gostado, mas se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, ative a notificação para você acompanhar mais vídeos como esse. Estamos postando a prova inteira no YouTube, no nosso canal. Então acompanhe essa prova, acompanhe a resolução dela para você ficar por dentro desses conteúdos. Tudo bem, gente? Então um abraço, até o nosso próximo vídeo.